Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Livro Enoque capítulo 48 ao 65. Não deixe de se inscrever e compartilhar, para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Capítulo 48. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha. Em volta tem muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos. Feitos e santos 2. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e seu nome na presença do Ancião de Dias 3 antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas. Seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos sem custarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. 4. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. 5. Portanto o eleito escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para sempre. 6. Na sua presença ele existiu, e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade, e detestaram todas as suas obras e caminhos, no nome do Senhor dos Espíritos. 7. Pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. Naqueles dias os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornaram humildes em seus semblantes. 8. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. 9. Eu os lançarei como a palha ao fogo e como chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada. 10. Mas no dia da tribulação o mundo ganhará tranquilidade. 11. Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente. Nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. Capítulo 48 a 45. 45. 2 capítulos consecutivos são enumerados. 48. 1. Sabedoria verteu como água e glória não falta diante dele para sempre sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. 2. Mas a iniquidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa, pois o eleito permanece diante do Senhor dos Espíritos e sua glória é para sempre sempre, e seu poder de geração em geração. 3. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito da instrução e do poder e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. 4. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está na presença do Senhor dos Espíritos de acordo com seu próprio prazer. Capítulo 49. 1. Naqueles dias os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles e o esplendor e a glória dos santos será transformada. 2. Naquele dia de tribulação o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor dos Espíritos. 3. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Senhor dos Espíritos, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia e a justiça está em seu julgamento, na presença de sua glória. Em seu julgamento a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende imperecerá sua presença. 4. Daqui em diante eu não terei misericórdia deles, diz o Senhor dos Espíritos. Capítulo 50. 1. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. 2. Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. 3. Naqueles dias o eleito se assentará sobre seu trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. 4. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas. 46. Saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Salmo 114. 4. 5. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Capítulo 51. 1. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. 2. Lá meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra, uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal fundido, e uma montanha de chumbo. 3. Eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo, o que são estas coisas? Que em segredo eu vi. 4. Ele disse, todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. 5. Aquele anjo de paz respondeu-me dizendo, espera um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada. O que o Senhor dos Espíritos tem decretado? Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal fluido e a montanha de chumbo, todas estas na presença do eleito serão como favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. 6. Naqueles dias os homens não serão salvos por ouro e por prata. 7. Nem eles o terão em seu poder para segurar-se e voar. 8. Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. 9. Cobre será inútil. Inútil também será o que não enferruja nem se consome, e levar não será desejado. 10. Todas estas coisas serão rejeitadas e perecem na terra, quando o eleito aparecer na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 52. 1. Ali meus olhos viram um profundo vale, e larga era sua entrada. 2. Todos os que habitam na terra, no mar e nas ilhas, traram para ele dons, presentes e oferendas, contudo aquele profundo vale não se encherá, suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime, mas eles perecerão de diante da face
face do Senhor dos Espíritos e da face de sua terra. Eles se levantarão, e não falharão para sempre. Eu vi anjos de punição, os quais estavam habitando ali, e preparando todos os instrumentos de Satã. 4 Então perguntei ao anjo da paz que continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. 5 Ele disse, estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. 6 Depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis no nome do Senhor dos Espíritos. 7 Nem aquelas montanhas existirão na sua presença como a terra e os montes, como as fontes de água existem, e os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. Capítulo 53 Então eu olhei e me virei para outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. 2 Para esse vale, eles levaram os monarcas e os poderosos. 3 Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. 47 sem peso, ou de imensurável peso. 4 Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo, para quem essas correntes são preparadas? 5 Ele respondeu, estas são preparadas para as hostes de Azaziel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor dos Espíritos ordenou. 6 Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançaram numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor dos Espíritos possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministro de Satã, e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. 7 Naqueles dias punição virá do Senhor dos Espíritos, e os receptáculos de água que estão acima no céu serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. 8 Todas as águas que estão nos céus e abaixo deles serão reunidas e se misturarão. 9 A água que está acima no céu será o agente. 48 agente, literalmente, macho. 10 A água que está sob a terra será o recipiente. 49 E todos os que habitam sobre a terra serão destruídos, e os que habitam sob as extremidades do céu. 49 Recipiente, literalmente, fêmea. 11 Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Capítulo 54 Depois disso o ancião de dias arrependeu-se, e disse, em vão eu destruí todos os habitantes da terra. 2 A ele jurou por seu grande nome, dizendo, de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. 3 Mas eu colocarei um sinal nos céus. 50 E ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. 50 CP G9 13 Eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal do convênio entre mim e a terra. 4 Depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prende-los antecipadamente, pela instrumentalidade dos anjos, no dia da aflição e da perturbação, minha ira e minha punição permanecerá sobre eles. Minha punição e minha ira, diz Deus, o Senhor dos Espíritos. 5 Ó vós reis, ó vós poderosos, que habitam o mundo, vereis meu eleito, assentado sobre o trono da minha glória, e ele julgará Azaziel, todos seus associados, em nome do Senhor dos Espíritos. 6 Ali igualmente eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz, que estava comigo, para quem estes sob confinamento estão indo. 7 Ele disse, para todos os seus eleitos e seus amados. 51 Para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. 51 Para cada um dos seus amados, ou para cada um de seus escolhidos e para os seus amados. 8 Aquele vale será cheio com seus eleitos e amados, os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. 9 Então príncipes, 52 se combinaram e juntos conspiraram, os chefes do leste, entre os partos e medos, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará, ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. 52 príncipes, ou anjos. 10 Eles subirão e pisaram na terra de seus eleitos, a terra de seus eleitos estará diante deles, a ira, a senda e a cidade do meu povo justo imperará o progresso de seus cavalos. Eles se levantaram para destruir uns aos outros, sua mão direita se estenderá, o homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão. 11 Nem o filho de seu pai ou de sua mãe, até que o número dos corpos de seus mortos sejam completados, pela sua morte e punição, nem isto acontecerá sem causa. 12 Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos, o inferno destruirá e tragará os pegadores da face dos eleitos. Capítulo 55 Depois disto eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo as 2 A eles vieram sobre o vento do leste, desde o oeste, e do sul. 53 desde o sul, literalmente do meio do dia. 3 O som do barulho de suas carruagens foi ouvido. 4 É quando aquela agitação aconteceu, os santos fora do céu perceberam-na, o pilar da terra abalou, se desde a sua fundação, e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. 5 Então eles caíram e adoraram o Senhor dos Espíritos. 6 Este é o fim da segunda parábola. Capítulo 56 Então eu comecei a proferir a terceira parábola, concernente aos santos e aos eleitos. 2 Abençoados sois vós, ó santos e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. 3 Os santos existirão na luz do sol e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminaram, nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obtêm retidão com o Senhor dos Espíritos. 4 Paz seja aos santos com o Senhor do mundo. 5 Daqui em diante aos santos seja dito que procurem no céu os segredos da retidão, a porção da fé, semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai, ali haverá luz interminável. Eles não entraram em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída e a luz aumentará diante do Senhor dos Espíritos. Diante do Senhor dos Espíritos a luz da honradez aumentará para sempre. Capítulo 57 Naqueles dias meus olhos viram os segredos dos relâmpagos e seu esplendor, e o julgamento a eles pertencente. 2 Eles iluminam por bênção e por maldição, de acordo com a vontade do Senhor dos Espíritos. 3 Ali eu vi os segredos do trovão quando ele agita-se acima no céu e seu som é ouvido. 4 As habitações da terra também foram mostradas a mim. O som do trovão é para a paz e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do Senhor dos Espíritos. 5 Depois disso
isso, todo o segredo dos esplendores e dos trovões foram vistos por mim. Para a bênção e para a fertilidade eles iluminam. Capítulo 58. No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola eu vi o céu dos céus tremer, que ele tremeu violentamente e que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o ancião de dias estava sentado no trono de sua glória enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim, meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos e eu caí sobre minha face. O santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. 2 Quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. 3 Então o santo Miguel disse-me: por que estás perturbado com essa visão? 4 Desde então tem existido o dia da misericórdia. Ele tem sido misericordioso e magnânimo com todos os que habitam sobre a terra. 5 Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição e o julgamento tomarão lugar, o qual o Senhor dos Espíritos preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento. E para aqueles que tomam seu nome em vão. 6 Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio e para os pecadores como um dia de inquisição. 7 Naquele dia 2 monstros serão distribuídos como alimento. 54 Um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes de águas. 54 Distribuídos como alimento, ou separados um do outro. 8 É um monstro macho, cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. 9 Seu nome era Dendayan, a leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral, desde Adão o primeiro dos homens. 55 Cujo homem o Senhor dos Espíritos fez. 55 Ele recebeu o primeiro dos homens, ou meu bisavô foi tomado, o sétimo desde Adão. Isto implica que esta seção do livro foi escrita por Noé, descendente de Enoque. Os estudiosos têm especulado que esta parte do livro pode conter fragmentos do perdido Apocalipse de Noé. 10 Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar, e o outro no seco deserto. 11 Ele disse: tu, filho do homem, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas. 12 É o anjo da paz, o qual estava comigo, disse: estes 2 monstros estão preparados pelo poder de Deus para tornarem-se alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. 13 Então crianças serão mortas com suas mães, e os filhos com seus pais. 14 Quando a punição do Senhor dos Espíritos continuar, sobre eles ela continuará, para que a punição do Senhor dos Espíritos não aconteça em vão, depois do que o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade. Capítulo 59 Então é outro anjo, o qual estava comigo, me falou. 2 Mostrou-me o primeiro e o último dos segredos em cima no céu, e nas profundezas da terra. 3 Nas extremidades do céu e nas fundações dela, e no receptáculo dos céus. 4 Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos, como eles foram balançados e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. 5 Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com seus respectivos nomes. 6 Que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam. 7 Que suas tropas imediatamente obedecem e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação de seu som. Não são separados o trovão e o raio, nem eles se movem com o espírito, já que eles não são separados. 8 Pois quando os raios iluminam, o trovão soa e o espírito a um próprio período faz pausa, fazendo uma igual divisão entre eles. Pois o receptáculo sobre o qual seus períodos dependem é solto como a areia, cada um deles a sua própria estação é restringido com uma rédea e virado pelo poder do espírito, que assim impele-os de acordo com a espaçosa extensão da terra. 9 O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar. Assim ele é dirigido adiante e espalha-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo, no espírito do granizo ele é um bom anjo. O espírito da neve cessa em sua força e um espírito solitário está nele, o qual ascende dele como vapor, e é chamado refrigeração. 10 O espírito da névoa também habita com eles em seu receptáculo, mas ele tem um receptáculo para si mesmo, pois seu progresso está no esplendor. 11 Na luz e na escuridão, no inverno e no verão. Seu receptáculo é brilho, e um anjo está nele. 12 O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com o receptáculo da chuva, e seu progresso está no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidos um da outro, e quando o espírito da chuva está em movimento de seu receptáculo, anjos vêm e, abrindo seu receptáculo, o traz adiante. 13 Quando igualmente ele é borrifado sobre toda a terra, ele forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra, porque eles fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, o qual está no céu. 14 Sobre este informe, portanto há uma regulamentação na qualidade da chuva que os anjos recebem. 15 Estas coisas eu vi, todas elas, até o paraíso. Capítulo 60 Naqueles dias eu vi que longos mantos foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas e fugiram em direção ao norte. 2 Eu perguntei ao anjo, dizendo, para onde eles levaram aqueles longos mantos e para onde se foram? Ele disse, eles foram medir. 3 O anjo, o qual continuava comigo, disse, estas são as medidas dos justos e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome do Senhor dos Espíritos para sempre. 4 O eleito começará a habitar com o eleito. 5 Estas são as medidas que serão dadas pela fé, as quais fortalecerão as palavras de retidão. 6 Estas medidas revelarão todos os segredos nas profundezas da terra. 7 Acontecerá que aqueles que foram destruídos no deserto e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo, retornarão e confiaram no dia do eleito, pois ninguém perecerá na presença do Senhor dos Espíritos, nem ninguém será capaz de perecer. 8 Então eles receberam um mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado um poder combinado, voz e esplendor, semelhante ao fogo. 9 Primeiro, com suas vozes eles abençoaram-no, exaltaram-no, glorificaram no com sabedoria e atribuíram a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida. 10 Então o Senhor dos Espíritos assentado sobre o trono de sua glória, o eleito. 11 O qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará suas ações,
E quando ele levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do Senhor dos Espíritos, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus. 12 Eles falaram com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão, e oraram em nome do Senhor dos Espíritos. 13 Ele chamará todo o poder dos céus, a todo santo acima, e ao poder de Deus. O querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos dos senhores, a saber, do eleito, e do outro poder, o qual estava sobre a água naquele dia 14 elevaram suas vozes unidas, abençoaram, glorificaram, oraram, e exaltaram com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz, e com o espírito da benevolência, todos dirão com vozes unidas, abençoado ele, e o nome do Senhor dos Espíritos será abençoado para sempre sempre, todos os quais não dormem, o abençoarão acima no céu. 15 Todo santo no céu o abençoará, todo o eleito que habita no jardim da vida e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar e orar em seu santo nome e todo homem mortal. 56 Mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre sempre. 56 Todo homem mortal literalmente, toda a carne. 16 Pois grande é a misericórdia do Senhor dos Espíritos, magnânimo ele é, e todas as suas obras, todo o seu poder, grande como são as coisas que ele tem feito, tem revelado aos santos e eleitos, em nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 61 Então o Senhor ordenou os reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam na terra, dizendo, abri vossos olhos e elevai vossas buzinas se sois capazes de compreender o eleito. 2 Ó Senhor dos Espíritos assentou-se sobre o trono de sua glória. 3 O espírito de retidão foi colocado sobre ele. 4 A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. 5 Naquele dia todos os reis, os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocaram em pé, verão e perceberão aquele que está assentado no trono da sua glória, que diante dele os santos serão julgados em retidão. 6 Aqui nada que será falado diante dele será falado em vão. 7 Inquietação virá sobre eles, como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre e ela encontra-se em dificuldade de dar à luz. 8 Uma porção deles olhará para a outra, eles ficarão atônitos e baixarão seu semblante. 9 A aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. 10 Então os reis, os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos, onde ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. 12 Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele, e o adoraram. 13 Eles colocaram suas esperanças neste Filho do Homem, oraram a ele e imploraram por misericórdia. 14 Então o Senhor dos Espíritos se apressará em expelir-los da sua presença, suas faces ficarão cheias de confusão e suas faces se cobrirão de escuridão. Os anjos os tomaram para castigo, aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos, e eles se tornaram como um exemplo aos santos, aos seus eleitos, através deles estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Senhor dos Espíritos descansará sobre eles. 15 Então a espada do Senhor dos Espíritos se embebedará com seu sangue, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos daquele tempo em diante eles não verão. 16 Ó Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles. 17 Com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, datarão e levantarão, para sempre e sempre. 18 Os santos e eleitos têm se levantado da terra, têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com o Senhor dos Espíritos, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão nem será diminuída sua glória. Capítulo 62 Naqueles dias os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhe sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo, e para que eles prostem-se diante dele e adorem o Senhor dos Espíritos, confessando seus pecados diante dele. 2 Eles abençoarão e glorificarão o Senhor dos Espíritos, dizendo, abençoado é o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos reis, o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos ricos, o Senhor da glória, e o Senhor da sabedoria. 3 Ele iluminará toda coisa secreta. 4 Seu poder é de geração a geração e sua glória para sempre sempre. 5 Profundos são todos os seus segredos incontáveis, sua retidão não pode ser calculada. 6 Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos reis, o qual é rei sobre todas as coisas. 7 Eles também dirão, quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar e confessar na presença da sua glória. 8 Agora pequeno é o repouso que nós desejamos, mas nós não o encontramos, nós rejeitamos e não o possuímos. Luz passou diante de nós e escuridão tem coberto nossos tronos para sempre. 9 Pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Senhor dos reis, não temos glorificado o Senhor em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. 10 Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Senhor é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em sua retidão. 11 Em seus julgamentos ele não paga nenhum respeito a pessoas, e nós devemos apartar-nos de sua presença por causa de nossos maus atos. 12 Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número. 13 Então eles dirão a si mesmos, nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime. 14 Mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. 15 Daí em diante seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos e diante do qual a espada permanecerá expelindo. Os 16 Assim diz o Senhor dos Espíritos, este decreto e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados e aqueles que possuem a terra, na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 63 Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto,
ouvi a voz de um anjo, dizendo: Estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem de pecado. Capítulo 64, 57, 57. Os capítulos 64, 65, 66 e o primeiro versículo do 67 evidentemente contém a versão de Noé e não de Enoque. Naqueles dias Noé viu que a terra inclinou-se, e que destruição aproximava. Se 2 então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. 3 Noé clamou com uma amarga voz: Ouve-me, 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 3 vezes. E ele disse: Dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. 4 Depois disso houve uma grande perturbação na terra e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face. Então meu bisavô Enoque veio e colocou-se ao meu lado. 5 Ele disse-me: Por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? 6 Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios. 58 E todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. 58 Os demônios. Literalmente, os Satãs. 7 Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. 8 Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. 9 Depois disso meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: Vai, pois eu pedi ao Senhor dos Espíritos a respeito desta perturbação da terra, o qual respondeu: Por conta da impiedade dele seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às luas eles inquiriram, e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela. 59 E que estes não terão lugar de refúgio para sempre. 59 Com respeito às luas, habitam sobre ela, ou, por causa dos sortilégios que eles procuraram e aprenderam a terra, e aqueles que habitam sobre ela serão destruídos. 10 Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados, mas não você, meu filho. O Senhor dos Espíritos sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. 11 Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá tua semente em retidão com domínio e grande glória. 60 E da tua semente se espalhará a retidão, e homens santos sem número para sempre. 60 Com domínio, glória. Literalmente, para reis, e para grande glória. Capítulo 65. Continuação está no próximo vídeo. Obrigado a todos.